Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. Hoje para falar de um livro que me tocou muito e a mim, que sou um grande admirador e amante da literatura, ele vai devagar escrever sobre a literatura de uma forma poética, lírica, incrível, né? Nesse grande ensaio do George Steiner, Aqueles que Queimam Livros, já fazendo uma alusão daqueles que queimavam livros, como na época do nazismo e tudo mais. Já vamos falar sobre o título e o livro propriamente dito. Mas antes de continuar, eu gostaria de avisar que esse meu canal, o canal Davi Vega, ele tem uma parceria com o sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um projeto de dois amigos meus que eles vão mineirando livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda em todo o Brasil, né? Para todo o Brasil, né? Na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Vale a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir um novo interesse. E se vocês falaram que encontraram a página do Só Pepitas através do canal Davi Vega, desse canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, o próprio conhecimento que o cinema e o teatro nos proporciona, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, vamos entrar no tema então do assunto de hoje. Hoje eu quero falar do George Steiner, sobretudo em seu ensaio Aqueles que Queimam Livros, né? Bom, o George Steiner, ele é foi um crítico literário franco-americano, né? Nasceu em 1929, se eu não me engano, na França, e sua família, no contexto da Paris ocupada, né, da ocupação de Paris pelos nazistas, fugiu para a América. E ele era de origem judia, ele era judeu, de origem judaica. Seu sobrenome Steiner é um sobrenome alemão, embora ele fosse francês, porque muitos judeus tinham sobrenomes germânicos, mas eles eram franceses, né? Como por exemplo aquele primeiro-ministro da França, o Léon Blum, né? Que ficou por muito tempo sendo ministro da França durante a Guerra Civil Espanhola e tudo mais, né? Nos anos 30 e tal. Então tem casos de muitos judeus, embora tenham nomes germânicos, eles são franceses, né? E ele depois lecionou em Cambridge e em Genebra, né? Ele foi um grande crítico literário e faleceu em fevereiro de 2020, se não me engano aos seus 90 anos de idade praticamente, né? Fevereiro de 2020 o George Steiner veio a falecer. E ele escreveu vários ensaios, dentre eles um ensaio mais famoso, se eu não me engano, Tolstói e Dostoiévski, onde ele fala sobre o Tolstói e o Dostoiévski, os dois maiores nomes da literatura russa, né? E ele fez vários ensaios, né? E dentre eles esse em especial, né? Aqueles que Queimam Livros. Bom, eu separei aqui um trecho que praticamente resume esse livro, como ele me tocou, como ele foi tão importante. O livro é dividido em 3 ensaios. É um livro curto, tem 170 páginas mais ou menos só. E esses 3 ensaios é dividido em Aqueles que Queimam Livros, O Povo do Livro e Os Dissidentes do Livro. Já vou falar de cada um deles, né? Bom, eu separei aqui um trecho que resume bem. Aqueles que queimam livros, que banem e matam poetas, sabem exatamente o que fazem. Seu poder é incalculável. Precisamente porque o mesmo livro e a mesma página podem ter efeitos totalmente díspares sobre diferentes leitores. Podem exaltar ou aviltar, seduzir ou enojar, estimular a virtude ou a barbárie, acentuar a sensibilidade ou banalizá-la. Ele vai falar então que os livros, né, eles exercem uma influência e um poder sobre as pessoas, dependendo do todo o background que cada leitor tem, cada experiência de vida. Não é a mesma experiência que o Voltaire lendo um Voltaire, um Stendhal,
né, esses grandes nomes da literatura, para mim vai ter um efeito diferente do que para uma outra pessoa. E mesmo na vida do indivíduo, quando o indivíduo está num momento peculiar da vida dele, a experiência que ele vai ter com a leitura vai ser diferente. Às vezes a gente lê um livro quando a gente é mais jovem, ele proporciona uma experiência diferente quando a gente relê esse livro com um olhar mais maduro. E com o olhar da madurez, da maturidade, chegando na terceira idade, envelhecendo, com certeza todos aqueles panfletos ou livros que a gente leu ao longo de nossas vidas vão passar uma mensagem ou surtir um efeito totalmente diferente do que das outras épocas que nós lemos o texto. Por isso que é muito importante revisitar o texto, né? Isso é muito importante. Bom, ele vai falando então sobre essas peculiaridades que o livro proporciona, né? E ele fala, por exemplo, que nós não estamos mais acostumados a viver no silêncio. Ele fala que os jovens, principalmente os jovens norte-americanos, eles estão lendo sempre com alguma música de fundo. Nós estamos vivendo o período das imagens, né? É o triunfo da imagem sobre o texto, né? E aí eu me lembro que muitos jornais, hoje vários jornais fazem isso, mas começou com aquele jornal alemão, o Bild, né? Que tinha mais fotos do que texto. Eles optaram por ter mais fotos do que textos. O texto ficava relegado apenas à legenda de uma foto ou outra, que não descrevia, a imagem já dizia por si só, você dispensava o texto escrito, né? E isso ele vai falando que é uma característica da nossa época. Ele fala, por exemplo, do início da digitalização, e ele fala que a biblioteca de Washington, por exemplo, é capaz de digitalizar milhões de livros, né? Mas embora esse fenômeno aconteça, não é algo que vai fazer desaparecer os livros tradicionais. Ele escreve esse livro no início dos anos 2000 e ele vai falar que naquela época, no ano que ele escreveu, ele estava escrevendo um ensaio, cerca de 121 mil novos títulos estavam sendo lançados de livros tradicionais em livrarias, né? Estavam sendo lançados nos Estados Unidos. Acontece que de lá para cá muita coisa mudou, principalmente de 2010 para cá. A gente vê os fenômenos das livrarias com a dificuldade que elas têm de sobrevivência no Brasil, principalmente, se tornando mega stores, né, com produtos eletrônicos que acabaram se sobressaindo até do que os livros. E os livros em segundo plano foram relegados basicamente ao mercado de livros usados, dos sebos e tudo mais, porque as livrarias não estão aguentando mais vender livros, né? Elas estão quebrando por conta do fenômeno da digitalização e também da Amazon, né? A Amazon ela se apresentou, né? E outros portais de vendas também acabaram se apresentando como detentores únicos da venda de livros, né? Bom, e ele vai falar então que a digitalização é uma nova revolução desde a prensa de Gutenberg, né? Quando surge a imprensa, basicamente, a prensa de Gutenberg e tudo mais, né? Basicamente esse primeiro ensaio, embora leve o nome Aqueles que Queimam Livros, ele não está falando sobre o fato da destruição de livros em si, embora ele vai sempre trazer essa ideia à tona ao longo do livro. Mas ele fala no que os livros acarretam e sobre a sua censura. E ele fala que a censura ela é tão antiga quanto a própria palavra escrita, quanto a própria escrita. Desde que surgiu a escrita e a comunicação, não só escrita, mas oral e verbal também, existe a censura, né? E já vou falar desse tema em específico logo mais, né? Bom, então o que consiste o segundo ensaio, o povo do livro? O povo do livro está ligado à questão dos hebreus. Ele que escreve com propriedade, por ser ele próprio um judeu, ele vai falar que desde a Torá do Antigo Testamento, os judeus são um povo que vive dos livros, né? Passando até pela ciência, passando pela filosofia, o Spinoza, depois a ciência mais moderna, o Wittgenstein, o filósofo também que era um judeu envergonhado, o judeu com vergonha de si mesmo, o judeu que criticava a religião e tudo mais, e não aceitava a sua própria condição. Ele vai falar que isso é muito inerente ao povo hebreu, os livros são muito importantes para todos esses povos hebreus e judeus, e principalmente dos povos do Sião, né?
não digo sionistas, mas do Sião. E ele fala que os novos povos do livro, basicamente, são os islâmicos, né? Porque os islâmicos, eles renegaram toda essa digitalização, essa questão do fenômeno da TV, das imagens, e eles ainda são muito logocêntricos, né? Tem o logofobia que o Ortega y Gasset falava, né? Mas eles são logocêntricos, e esse logocentrismo deles, logos de conhecimento, de pensamento, esse logocentrismo está ligado ao Corão. Então eles ainda são o povo do livro, basicamente, que acabou sendo na modernidade, na pós-modernidade, né, os islâmicos, né? Bom, e ele vai falar que todas essas questões que eu apresentei no Aqueles que Queimam Livros, o primeiro ensaio, é da Unterhaltungsliteratur. Unterhaltungsliteratur, que significa em alemão literatura fácil, né? Toda essa literatura que é produzida e é fácil de ser palpável e digerida por qualquer um, né? E ele vai falar que a base da cultura ocidental é a cultura judaico-cristã. E ele vai falar de dois nomes importantes: o nome de Sócrates e o nome de Jesus. E por que é tão curioso, seja Atenas, representada pelo Sócrates, e Jerusalém, representada por Jesus? Por que é tão importante essas duas figuras? Porque ambos não deixaram nada escrito. Eles foram revolucionários que passavam pela via da tradição oral, né? E no caso do cristianismo foi o Paulo de Tarso que difundiu o cristianismo e que pode ser considerado um dos primeiros homens de imprensa, da imprensa, né? Um dos primeiros editores, ele fala, né, no livro, um dos primeiros editores do mundo antigo, né? O Paulo de Tarso, que difundiu o cristianismo. E o que nós sabemos do Sócrates é o que o Platão escreveu nos seus diálogos de Platão. Então, curiosamente, não é muito propício à cultura ocidental a própria parte escrita. A escrita surge na Mesopotâmia, né? E na China, desde o século II antes de Cristo já tinha também alguns anagramas escritos e tudo mais, e que esses povos foram os precursores. Mas depois vai ter uma grande explosão dentro do mundo ocidental, depois com o judaico-cristianismo, sobretudo depois da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante fez com que aqueles monopólios que tinha da palavra escrita, da Bíblia, entre os padres que rezavam a missa em latim e não falavam no latim vulgar, né, e dominavam a missa como eles bem entendiam, vai ter uma revolução com os protestantes que vão incentivar a leitura da Bíblia por cada indivíduo e a interpretação da Bíblia por cada indivíduo. Isso propiciou logo depois, com a prensa de Gutenberg, o surgimento da imprensa e do capitalismo editorial. E esse capitalismo editorial vai lançar os folhetins, vai fazer uma grande revolução no mercado editorial e na própria forma de se lançar a palavra escrita. Não mais vai ser o papiro antigo, não mais vai ser a letra cursiva manuscrita. E vocês sabem até que tem aquele filme famoso, O Nome da Rosa, né? Que na Idade Média muitos dos textos eram apenas lidos pelos sacerdotes, que colocavam venenos nos livros para as pessoas não chegarem perto. Muitos morriam, não podiam ler os livros por conta dos venenos que eles colocavam nos livros, né? Era exclusivo uma elite apenas. E essa grande revolução e horizontalização, de alfabetização também do povo do mundo, do velho mundo, da Europa e da Ásia, essa alfabetização que vai desaguar depois nesse movimento revolucionário protestante, ele vai ser superado com um novo movimento que nós estamos assistindo agora, né? Que é o movimento da digitalização, do mundo digital, né? Então, a leitura, ela está ligada à audição, porque quando você lê algo, você reproduz uma voz na sua cabeça, uma voz íntima, e por isso é importante o silêncio. E aí ele fala que os jovens ultimamente não têm mais esse silêncio,
por exemplo, o televisor, que mudou até os arranjos das salas de estar das casas, voltadas com todas as poltronas e cadeiras para a frente da televisão, onde as pessoas não conversam mais, elas assistem a televisão. Hoje em dia, com streaming ou com os smartphones, né, a gente superou a televisão e está com as telas pequenas dos smartphones. Além de ser o triunfo da imagem, não se tem mais o silêncio. E o silêncio é muito importante para a leitura, né? E ele vai falar nesse livro que não se tem mais essa voz interior com o diálogo consigo mesmo ou com o livro naquele momento de introspecção, naquele momento que requer um silêncio para você ter uma atenção total ao texto que está sendo reproduzido pela voz interior da sua mente, né? Bom, ele vai falar que no começo, no princípio não tinha o verbo, né? Tem aquela frase famosa, no princípio era o verbo, que no princípio não havia o verbo, né? E nem no fim, nem no princípio nem no fim há o verbo, né? E ele vai falar também dos judeus que tinham uma grande distância do próprio judaísmo, né? Como o Bergson e o Wittgenstein, né? E ele vai falar do Kafka também, que foi um grande escritor da região lá da Tchecoslováquia, né? Que viveu em Praga, e ele era judeu também, escreveu Carta ao Pai, O Castelo, Metamorfose e o seu célebre O Processo, que eu tenho um vídeo falando do seu livro O Processo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link, caso vocês queiram assistir essa videoaula que eu falo do Processo. Um livro brilhante, um livro que é um divisor de águas, você é uma pessoa antes e é uma outra pessoa depois de lê-lo, né? Bom, e aí ele vai falando que os judeus hoje não necessariamente seguem a Torá. E os judeus sempre foram um povo do livro, o bookman e bookwoman, né? Que ele fala, os povos dos livros, e também eles sempre estiveram por detrás da imprensa. Eles sempre dominaram a imprensa. Ele vai falar da Metro-Goldwyn-Mayer, né? Metro-Goldwyn-Mayer, aquela produtora de filmes de Hollywood, que tem o símbolo do leão, né, que ruge o leão, né, aquela famosa entrada, né, famoso jingle da Metro-Goldwyn-Mayer, né? E ele vai falar de judeus atualmente que tem uma influência muito grande em Hollywood, como o próprio Woody Allen, né? Woody Allen, que é judeu também e faz filmes brilhantes, né? Acho que tem o Escorpião de Jade, um negócio assim, um filme dele muito famoso, né? E vários outros filmes dele muito famosos, né? Outros judeus muito importantes para a literatura que zombaram do judaísmo foi o Karl Marx e o Sigmund Freud. O marxismo e o freudismo, né? Freudiano, né? O Freud na psicanálise e o Marx na Revolução Socialista, né, no socialismo científico e tudo mais, eles foram dois casos de judeus que se distanciaram do judaísmo e eram até críticas, eram até bem críticos ao judaísmo, né? Bom, ele vai falar então que no judaísmo a palavra rabino, que são os rabinos dos judeus, né, significa mestre. E eles são aqueles que interpretam o Talmud. O Talmud, que é muito criticado até por movimentos anti-sionistas e tudo mais. Ele vai falar que esses homens dos livros são muito ligados a isso. E é verdade, os judeus sempre tiveram uma proximidade com o intelectualismo. E ele fala mesmo que a perseguição aos judeus na Europa era uma mistura de um ódio cultivado e de um ciúmes também. Era o ódio e os ciúmes, né? Ambos que criticavam, que perseguiam os judeus, né? Porque os judeus sempre foram pessoas letradas, pessoas das letras, das ciências. Aí eu me lembro até que na sociologia você tem inúmeros nomes de judeus. Um deles é o Norbert Elias, né? Que foi muito famoso, que também escreveu grandes livros, Processo Civilizador, uma biografia do Mozart e tantos outros, né? Os Estabelecidos e Outsiders também, né? E tudo isso daí, né? Bom, ele vai falar aqui então o livro e a letra, ele é tão antigo quando ele descreve a epopeia de Gilgamesh. O Gilgamesh, que é aquele deus do Oriente, né? Acho que, se não me engano, da Mesopotâmia, se não estou enganado, da Babilônia,
que as epopeias do Gilgamesh são escritas da mesma forma que o Ulisses do James Joyce. O Ulisses do James Joyce também tem a mesma pegada escrita. Então o épico, a epopeia, não seria nada se não tivesse a palavra escrita. Embora sejam histórias que são passadas pela via oral, a escrita revolucionou tudo isso. A escrita, ele fala que o ato da escrita é um ato anti-memória. Porque quando você decora um texto, você decora uma passagem, ele fala, por exemplo, que nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, muitos rabinos, né, sabiam o Talmud de cor. E os judeus que estavam prestes a morrer com aqueles trabalhos forçados ou nas câmaras de gás, consultavam esses rabinos para eles confortarem eles com as passagens do Talmud e da Torá. E eles sabiam de cor o Talmud e a Torá. E ele fala que quando você tem uma palavra escrita, você não precisa decorar aquilo, você não precisa saber de cor, de cabeça, o texto que está embutido naquilo lá. Então a literatura ela é anti-memória. A memória está muito mais ligada à tradição oral, que força o sujeito a saber de cor as coisas, do que aquele que precisa sempre revisitar o texto, sempre pesquisar o texto. E ele fala que a poesia, a bela poesia, não necessariamente ela é só escrita. Porque você tem, por exemplo, até eu cito no caso do Brasil, os retirantes, né, os repentistas que fazem batalhas de rimas, e os rappers também das periferias, que fazem batalhas de rimas. Eles criam as rimas na hora, eles vão criando mediante a situação e vão improvisando o texto na hora, a rima, a poesia na hora. Então a poesia ela é muito além só da parte escrita, ela também tem todo esse contexto de memorização que está muito ligado à tradição da via oral, né? Bom, ele vai falar que existe um pacto entre o leitor e o autor. O leitor e o autor, eles estão sob a promessa de que o texto faça sentido. Então eles são ligados pela ideia de sentido. Tem que fazer a palavra escrita tem que ter um sentido para o leitor, da mesma forma que para o escritor, ao escrever aquilo, deve ter um sentido na hora de se transmitir e passar a mensagem, né? E ele vai falar também que no capítulo dos dissidentes do livro, daqueles que proibiam livros, né? Os nazistas queimavam livros em praça pública, né? Nas grandes queimas de livros que acontecia em Nuremberg e tudo mais, os livros indesejáveis, né? E ele vai falar que os leninistas também fizeram a mesma coisa. Os nihilistas russos do século XIX, da época do czar, acreditavam que os livros eles eram elitistas. Os livros eles eram ligados a uma elite letrada intelectual e não eram algo que era acessível a todo mundo, a todo o povo, a toda a população. E aí ele fala, por exemplo, que para um cidadão ordinário, um par de botas é mais importante do que Shakespeare. Então um par de botas é mais importante do que Shakespeare para um cidadão ordinário, né? E realmente faz sentido, porque essa necessidade de alimentar o espírito e elevar através da erudição o seu espírito, não no sentido de alma religioso, mas no sentido de aprimorar o abstrato, né? A sua subjetividade, a exercer a sua subjetividade, ela não é uma necessidade para todos. É claro, se o sujeito está faminto, se o sujeito não tem o que comer, se ele é um subnutrido, ele não vai se preocupar com a elevação do espírito, do pensamento, a erudição, ou seja lá o que for, se ele precisa saciar a sua fome que ataca seu estômago, né? Então o estômago vazio não consegue fazer com que a pessoa se preocupe com essas questões mais elevadas, né? Bom, e aí eu lembro do livro Fahrenheit 451, né? Fahrenheit 451. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link também de um vídeo que eu falo sobre o livro Fahrenheit 451. Esse livro é do Ray Bradbury, que ele fala que num futuro distópico as pessoas que tinham bibliotecas em casa eram proibidas e os bombeiros queimavam os livros dessas pessoas, né?
E aí ele vai contando da sociedade que era imersa por telas, era o triunfo da tela sobre o texto escrito, né? E as pessoas ficavam alienadas e tudo mais, com programas vazios que o próprio Gustavo Bueno, filósofo espanhol, chamaria de telebasura, né? O lixo televisivo e tudo mais, né? O lixo midiático e televisivo e tudo mais. E que os livros eram proibidos. E o Fahrenheit são os graus Fahrenheit, a gente calcula em Celsius, né? Mas são os graus Fahrenheit que atingem o ponto de ebulição de 451 para queimar, né? A água ferve a 100 graus Celsius, né? E o fogo seria o Fahrenheit 451, né? Então por isso leva esse nome. E aí tem toda uma história de um personagem que quer salvar as bibliotecas, que ele não quer ser alienado como os demais. É um livro muito interessante que vem dessa ideia daqueles que queimam livros, porque vem da ideia principalmente não só dos nazistas que queimavam explicitamente os livros em praça pública, mas também da Revolução Cultural Chinesa. Os livros ocidentais foram proibidos na Revolução Cultural Chinesa, no contexto do maoísmo, né? E aí tem até um livro famoso e um filme que eu recomendo para vocês que chama Balzac e a Costureirinha Chinesa. Esse filme conta a história de dois irmãos, eu não lembro se eram dois irmãos ou dois amigos, mas uma dupla que fica tendo um trio amoroso com uma costureirinha chinesa no interior da China, num campo de trabalho forçado. E eles apresentam a literatura do Balzac, aquele escritor francês, né, para ela. E aí ela vai lendo os livros do Balzac e vai crescendo intelectualmente, e vira toda aquela aldeia onde ela mora vai se tornando muito pequena para ela. E mostra como que a erudição, como que os livros mudam a percepção de uma pessoa, como que a pessoa evolui, como que a pessoa não é mais a mesma depois que ela tem contato com os livros, que é o que o Weber chamaria de desencantamento do mundo, né? Rompe os laços atávicos de exploração, dá um despertar de consciência, e esse despertar de consciência não é só um despertar da alienação do trabalhador, mas também daquele que tem contato ao mundo da cultura, ao mundo dos livros, né? Muito curioso isso daí também. Então, aqueles que queimam livros, que censuram os livros, não foram só os nazistas. Esse tipo de prática acontece desde o mundo antigo. E aí ele vai falar também da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, que foi incendiada e destruída. Na época teve uma grande curadora dessa biblioteca, que é uma das mães da ciência, também da filosofia, que representa o mundo feminino, que é a Hipátia, né? A Hipátia, que ficava na Biblioteca de Alexandria, que foi destruída depois. Fizeram até um filme recentemente com aquela atriz Rachel Weisz, né? Vale muito a pena, recomendo. É um filme chamado Ágora, se não me engano é Ágora o nome do filme, né? Conta a história da Hipátia, né? Bom, ele vai falar então que para os futuristas, como o próprio Marinetti, né? Marinetti e outros futuristas, eles no início do século XX, nos movimentos de vanguarda, né? As avant-gardes, vanguardas, eles criticavam os livros porque os livros seriam um pedaço do passado preservado. Os livros trariam uma questão da tradição e eles queriam romper a tradição. Os próprios dadaístas nas artes queriam destruir a arte clássica em nome de uma nova arte, que era a destruição da arte, a negação da arte também. Os futuristas, então, eles criticavam os livros por conta disso, né? E aí tem uma frase muito famosa do Heine, que fala: onde se queimam livros, logo se queimarão pessoas, né? E é basicamente isso. A Inquisição fez isso, o nazismo fez isso, começou queimando os livros indesejáveis, depois foram matando as pessoas no Holocausto, nos países ditatoriais se fazem isso. E aí ele fala também da grande criatividade daqueles que querem continuar publicando seus livros, mesmo com toda a censura. E aí eu lembro da MPB brasileira, da época da ditadura brasileira, que tinha que fazer metáforas, analogias e metáforas, alegorias, porque não podiam criticar explicitamente o regime militar. E aí o Chico, Caetano, Gilberto Gil faziam músicas que muitas vezes têm uma ideia de resistência à ditadura e tudo mais,
só que não são explícitas, a ideia não está explícita, porque eles não podiam explicitar as ideias por conta do departamento de censura, né? Bom, mas ele vai falar também nesse livro uma questão que é muito debatida e discutível, né? Que é a questão daquilo que se pode publicar ou não, porque da mesma forma que os livros são revolucionários e mudam a vida das pessoas, também podem mudar a vida das pessoas para o mal. Você pode ter textos que são pedófilos, textos racistas. Veja, por exemplo, o revisionismo do Holocausto, que nega o Holocausto por parte de livros antissemitas e nazistas e racialistas ou racistas que todas essas teorias racistas do século XIX, cientificistas, caíram por terra, mas livros preconceituosos. E como que você vai ter uma régua, uma medição até aquilo que pode ser permitido ser publicado ou não? Aí ele vai falar até dos livros como Minha Luta, né? O Mein Kampf, foi o livro que o Hitler escreveu enquanto ele esteve preso depois do golpe do Putsch de Munique, da cervejaria, né? Ficou preso em Landsberg. E aí ele escreveu junto com o Rudolf Hess seu livro, né? o Minha Luta. E esse livro já foi proibido no Brasil várias vezes. Depois o Ministério Público voltou a permitir a edição dele, depois foi proibido de novo. Já vi ele sendo vendido em banca de jornal aqui de São Paulo. Teve uma época que era vendido em banca de jornal, mas acho que hoje está proibido, não se pode comercializar. Tanto que quando você encontra esse livro em sebos, em livrarias de livros usados, eles não podem anunciar o livro, né? Nesses sites de compra pela internet eles não anunciam o livro muitas vezes, né? Então é complicado, é uma discussão que vai longe, né? Os livros do Monteiro Lobato, que querem fazer uma revisão nesses livros por conta de termos racistas, e ele foi da Sociedade Eugênica de São Paulo, né? O Monteiro Lobato, e aquele próprio aquela própria crônica dele que ele fala do Jeca Tatu, que é o urupês. Esse urupês é uma praga que dá nos troncos das árvores, né? Então é uma visão preconceituosa, e que ele até se desculpou, o Monteiro Lobato até se desculpou depois dessa visão caricata do Jeca Tatu, que é o cidadão médio brasileiro dos interiores do Brasil, mestiço, miscigenado, mameluco, caboclo, né? Então ele até se desculpou depois, né? Então fica essa questão, né? Até onde o livro e essa censura deve permitir ou não aquilo que está sendo escrito ou publicado em determinado livro em específico, né? Bom, ele vai falar que a genialidade do autor não necessariamente está ligada às suas escolhas pessoais, ou à sua origem, ou às suas preferências políticas, né? E aí ele cita o Céline, né? O Céline, que escreveu livros belíssimos, é um grande autor da literatura, só que apoiou o fascismo, né? Da mesma forma o Ezra Pound, né? O poema do Ezra Pound, que optou viver, era norte-americano, mas optou viver na Itália de Mussolini porque ele era fascista, tanto que tem um movimento fascista hoje, que é a Casa Pound, né? Lá na Itália e tudo mais. Mas isso não invalida as obras dele. Da mesma forma o Heidegger, né? que apoiou o nazismo, também não invalida toda a sua produção filosófica. E o próprio Carl Schmitt também, que foi o teórico do Estado totalitário, né? Não quer dizer também que seus livros não tenham uma grande serventia e validade por conta das escolhas políticas que eles tiveram, né? Bom, eu recomendo veemente esse livro, vocês vão gostar. É um livro curtinho, um livro que tem 170 páginas. Eu achei o PDF, e o curioso de eu ter lido em PDF no aparelho é que ele fala, por exemplo, que entre os jovens norte-americanos e do mundo ocidental em geral, as bibliotecas particulares nas casas estavam dando lugares na estante, ao invés de ter livros, terem fitas cassetes e CDs, ele fala. Depois veio os DVDs e os Blu-rays, né? Hoje nem isso se quer, né? Hoje está tudo digitalizado num streaming, e você não tem casas mais com livros, né? Bibliotecas assim que a gente guarda em casa, livros, são cada vez mais raras. Mas não quer dizer que o livro vai desaparecer, o livro tradicional.
Porque naquele ano que ele publica esse ensaio, só no Reino Unido, mais de 121 mil novos títulos de livros impressos, livros tradicionais, estavam sendo publicados só naquele ano, né? Então eu mesmo, que sou um amante dos livros, tenho as minhas coleções de livros, tenho livros impressos que eu gosto muito. Eu tenho toda uma questão ritualística de você abrir o livro, ler a orelha do livro, marcar com marca-página quando você precisa descansar entre uma leitura e outra. Eu também acabei aderindo ao livro digital, né? E esse livro mesmo que fala sobre livros, o livro que fala sobre aqueles que queimam livros, ou sobre livros, a literatura em geral, eu acabei lendo ele no digital, né? Então eu também acabei aderindo a esses novos tempos. Mas você não precisa ser radical nem só de ler o livro tradicional impresso ou só ler no digital. Você pode ter um meio termo, que é o que eu venho tentando fazer, né? Bom, ele levanta várias questões, né? Eu acho que eu falei as principais aqui. E lembrando que mais pra frente, brevemente, vou fazer um outro vídeo falando do livro O Escritor e Seus Fantasmas, do Ernesto Sábato, que dialoga com esse vídeo, com esse tema daqueles que queimam livros, porque ele vai falar também da literatura. Só que aí ele está relegando mais a prática da escrita, de você fazer literatura. Não de você consumir apenas a literatura como leitor, mas de você produzir literatura como o agente transformador, como o escritor também, certo? Bom, então é isso, gente. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!